Olá pessoal, então iniciamos agora o vídeo 2 falando sobre o TENS, a estimulação elétrica transcutânea, e nesse vídeo 2 resolveremos questões de concurso público. Tá? Então se você caiu nesse vídeo de paraquedas, é importante que você primeiro veja o nosso vídeo 1 para que você entenda um pouco da teoria e depois volte para cá, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com uma questão da OCP de 2015 que diz o seguinte: com relação a TENS, assinale verdadeira para afirmativa verdadeira e F para falsa. Vamos lá. A aplicação da TENS no nível motor moderado não aumenta de forma significativa o fluxo sanguíneo local. Então, se é no nível motor moderado, então a gente tem contrações musculares não muito vigorosas ali, então é uma contração bem confortável, então a gente realmente não tem um aumento do fluxo sanguíneo de modo significativo, ok? Então aí temos uma afirmativa verdadeira. Agora vamos para essa aqui que diz o seguinte: a cafeína não compete com a adenosina, que é o principal mediador da redução da dor induzida pela TENS. Então fica um pouco confuso aí porque colocou cafeína no meio, colocou adenosina. Enfim, eu não saberia responder essa questão de primeira assim. Eu teria que pelo menos pensar um pouco. Então vamos aqui para essa terceira que diz o seguinte: a TENS reduz a condutividade e a transmissão dos impulsos dolorosos das pequenas fibras de dor para o sistema nervoso central. Bem, podemos dizer com certeza que essa afirmativa é verdadeira, porque acontece o seguinte: como eu já tinha falado no vídeo 1, a TENS, o que é que ela vai fazer? Ela vai estimular os mecanoceptores, que são fibras condutoras de largo calibre e mielinizadas, portanto de alta velocidade, tá? E isso faz com que a medula, né, através do mecanismo da comporta, bloqueie os impulsos dolorosos vindos das fibras de pequeno calibre, né? Então, essa afirmativa está verdadeira. Então, temos a primeira afirmativa verdadeira e a última, a terceira, também verdadeira. Logo, a gente pode perceber que a C é a correta, tá? Agora, nós temos uma informação nova nessa segunda que fala sobre a cafeína. E realmente eu não saberia responder para você por aqui. Mas aí pesquisando, eu encontrei este artigo e ele diz o seguinte: a cafeína age inibindo os receptores da adenosina. Então a gente pode perceber que existe uma competição aí por esses receptores, ok? E como diz aqui esse último parágrafo, esse efeito nos receptores A1 pode levar à diminuição do efeito da analgesia da acupuntura e da TENS em pacientes que fazem uso crônico e agudo da cafeína. Então aí a gente tem uma interferência na cafeína relacionada à analgesia vinda da TENS, tá? Então só a leitura desse pequeno trecho vai fazer com que a gente reflita que existe aí uma competição pelos receptores de adenosina e a cafeína ela pode ter uma interferência negativa em relação à analgesia do TENS justamente por essa competição com esses receptores, tá? Então compete sim com a adenosina. Então seria uma alternativa, uma afirmativa falsa, ok? Vamos lá, passando para a nossa próxima questão. Agora, uma questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, 2009. Foi uma questão assim que eu achei bem mal elaborada, mas até que eu consegui entender o que ela estava pedindo, tá? Eu não sei se foi a intenção da banca de confundir mesmo através desse enunciado meio que incompleto, mas essa questão é importante porque ela traz uma informação nova para a gente.
tá? Uma coisa que eu não falei lá no vídeo de número 1. Essa questão diz o seguinte: o declínio da resposta à utilização do TENS em função do tempo de uso implica em... Vamos lá. Quando a gente está utilizando o TENS, né, o que pode acontecer é que a gente aumenta para uma certa intensidade, até que o paciente consiga sentir aquele formigamento e tal. Só que com o passar do tempo, é comum que o paciente deixe de perceber o estímulo vindo do TENS. Então, o cérebro ele meio que se acostuma com o estímulo e meio que esquece ele. E isso implica em quê? Implica em que devemos aumentar um pouco mais a intensidade do TENS em relação ao tempo de uso. Quanto maior o tempo, é interessante que a gente aumente um pouquinho para que possamos compensar essa questão do cérebro se acostumar com aquele estímulo, tá ok? Então seria a resposta de letra B, tá? Alternativa B. Então a A diz o seguinte: diminuição. Não. Se o paciente já não está sentindo mais o estímulo do TENS com aquela intensidade, se a gente diminuir, aí é que ele não vai sentir mesmo, tá? A alternativa C diz o seguinte: não alteração. Se a gente não altera a intensidade do TENS, não vai mudar nada. O paciente vai continuar a não sentir mais o estímulo do TENS. Oscilação para mais e menos. Bem, a gente só oscila para menos se o estímulo estiver irritativo demais para o paciente, tá? Só nisso mesmo. Mas não tem para quê. Se passou o tempo, o paciente parou de sentir, a intenção é só aumentar um pouco, ok? Então foi dessa forma que eu entendi essa questão. E realmente, depois de refletir muito e olhar o gabarito, realmente era a alternativa B. Agora, mais uma questão da FCC, agora de 2018, uma questão até um pouco mais recente e bem mais trabalhada, né? Uma questão bem mais bem feita, vamos dizer assim. Revisões sistemáticas sobre os efeitos da TENS e de correntes interferenciais em dores agudas e crônicas apontam que, bem, aqui a gente vai falar sobre corrente interferencial também. E até essa data, né, que é o dia 9 de março de 2020, eu ainda não elaborei nenhuma aula falando sobre corrente interferencial. Vou fazer no futuro, mas não tenho até agora. Mas mesmo assim, dá para a gente responder essa questão até com uma certa facilidade. Então vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: ambas as correntes têm efeitos similares em dores agudas, porém a TENS é superior à corrente interferencial em dores crônicas. Está errado por quê? Porque o efeito é bem similar, tanto para o paciente com a dor aguda quanto para o paciente com dor crônica, tá? Existem pequenas diferenças ali na corrente interferencial, é que ela chega a ser um pouco mais eficiente se a gente tem uma dor mais profunda, tá? A corrente interferencial ela consegue atingir mais profundamente os tecidos, ok? Então eu não colocaria a A como correta. E vamos lá para B. Ambas as correntes têm efeitos similares em dores crônicas, porém a TENS é superior à corrente interferencial em dores agudas. Então, ele só fez trocar aqui, continua errado do mesmo jeito, porque são correntes assim similares, com efeitos similares, ok? Tanto na dor aguda quanto na dor crônica. C. A TENS é superior à corrente interferencial em dores agudas e crônicas. E a corrente interferencial é superior a TENS em dores agudas e crônicas. Alternativa D. Então, se a gente pular para E, a gente consegue
observar exatamente o que eu falei. Ambas as correntes têm efeitos similares em dores agudas e em dores crônicas. E é exatamente essa a alternativa correta. Ok? Vamos lá, vamos passar aqui para uma nova questão que diz o seguinte: as contraindicações ao uso do TENS são. Então, preste muita atenção que prova de concurso gosta muito de pedir sobre seu conhecimento referente a contraindicações de recursos eletro, termo e fototerapêuticos, tá? Então, sempre esteja estudando as contraindicações, não só da TENS, mas de todos os recursos que a gente pode utilizar aí de eletrotermo e fototerapia. Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: dor diagnosticada. Aí a gente já tem um erro. Se a gente for para o último slide do vídeo 1, de teoria, a TENS ela é contraindicada em dor não diagnosticada, justamente porque a gente não vai saber onde é que está atuando, ok? Então a gente já pode excluir essa alternativa A, mas vamos ler o resto aqui só por desencargo de consciência. No trabalho de parto, a gente não falou nada sobre trabalho de parto, então a gente também já pode descartar. Eu não vou dizer que está certo ou que está errado, na verdade eu nunca vi nada relacionado, nunca cheguei a estudar a utilização de itens de trabalho de parto, então não vou nem opinar. Também porque não estava na lista que eu passei de contraindicações. Se não está, então eu vou descartar. Epilepsia, tudo bem. E seios carotídeos também. Esses dois últimos estão corretos da alternativa A. Mas temos uma coisa aí, principalmente a dor diagnosticada, é a que está errado. Ok? Agora vamos lá. Alternativa B. Dor diagnosticada novamente. Está errado. Já descarta a alternativa B também. Mas vamos ler o resto. Marca-passos, ok. Marca-passos, legal. Marca-passos é contraindicação. Epilepsia é contraindicação. Seio carotídeo é contraindicação. Mas só por causa da dor diagnosticada faz com que a alternativa esteja errada. Alternativa C. Dor não diagnosticada. Correto. É contraindicação. Marca-passo é contraindicação. Epilepsia é contraindicação. Trabalho de parto, a gente não falou sobre isso. Faz com que a gente tenha uma certa dúvida sobre essa questão. Então, deixa essa alternativa C aí, joga ela aí para escanteio e a gente vai ver ela já já, ok? Comparar aqui com outra que porventura esteja mais completa e melhor. D. Dor não diagnosticada. Correto, é contraindicação. Marca-passo, contraindicação. Seio carotídeo é contraindicação também. Pele normoestésica. É só um termo bonito para dizer que a pele está com a sensibilidade normal. Se está com a sensibilidade normal, não é contraindicação, ok? Então a D está errada. Dor não diagnosticada, que é contraindicação. Marca-passo, contraindicação. Epilepsia, contraindicação. E o primeiro trimestre de gestação é contraindicação. Então, na E temos 4 elementos que temos certeza que são contraindicações. Por isso, a gente já pode descartar essa C, que a gente tinha até uma dúvida sobre o trabalho de parto, que realmente não tenha nada a ver com contraindicação, ok? Então, temos a letra E como uma alternativa verdadeira. Então, pessoal, agora com a questão da CESP de 2018, uma típica questão que ela divide opiniões entre as pessoas, ok? Então vamos lá. Com relação ao tratamento conservador para pessoas com pubalgia, sintoma frequente em atletas com lesão muscular, ligamentosa ou óssea na região da virilha, julgue o seguinte item. A TENS é um recurso que promove a analgesia em pacientes com quadro de pubalgia.
Bem, tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que vão discordar, dizendo que é certo, que é errado. Enfim, é, bem, talvez a banca decidisse que essa questão estivesse errada, porque é uma área ali onde você vai colocaria os eletrodos e seria uma área talvez meio que nobre por causa dos genitais, por causa até da proximidade com o útero, talvez, dependendo de onde a pessoa localizasse esses eletrodos, para o tratamento dessa pubalgia, tá? E enquanto que eu já vi algumas pesquisas, aliás, pesquisas não, artigos científicos que citavam o uso da TENS na pubalgia. Então fica a se pensar se estaria certo ou se estaria errado, se a banca realmente está certa, se ela realmente está errada em relação a essa questão. Então fica aí para a gente discutir, tá? Essas questões realmente que dividem opiniões, elas existem em todos os concursos, independente se a banca é boa ou ruim, esse tipo de questão vai existir. E é para a gente ter paciência mesmo. E no caso, pedir aí um recurso, quem sabe. Agora uma questão da Comperv 2017, o FRN. Paciente, 47 anos, sexo feminino, chegou para avaliação e tratamento fisioterápico. A paciente tem diagnóstico de lombalgia crônica, então guarda esse diagnóstico aí, lombalgia crônica, dor crônica, tá? De origem mecânica postural. Após a avaliação, foram traçados objetivos de conduta. Um dos recursos terapêuticos selecionados pelo fisioterapeuta para contribuir com o alívio da dor, a dor crônica, foi a TENS, cujo provável mecanismo de analgesia esperado é a liberação de opioides endógenos. Então, se a gente está tratando a dor crônica, a gente tem que modular o TENS para atingir o que? Uma contração muscular confortável, né? Que o paciente suporte lá e que essa contração muscular faça com que haja a liberação de opioides endógenos, tá? Então, falar em dor crônica e falar em TENS, a gente tem que pensar no mecanismo não de teoria das comportas, mas na liberação de opioides endógenos, ok? E vamos lá. Tomando por base o tipo da dor, que é a dor crônica, e o mecanismo de analgesia, que é a liberação desses opioides endógenos, o aparelho pode ser programado com. Então, só com essa informação aí da lombalgia crônica, da dor crônica, podemos concluir que teremos que ajustar esse aparelho para o modo de baixa frequência e alta largura de pulso, tá? O comprimento de onda vai ter que ser alto. Então, quais das alternativas aí elas contemplam o nosso pensamento? Vamos lá. A A diz o seguinte: vejam que a largura de pulso ali está bem baixa, né? E a frequência está alta. E está dizendo ali, nível motor. Não. Se a frequência está alta e a largura de pulso está baixa, esse nível aí é sensitivo e é para dor aguda, ok? Portanto, não é o que a gente quer. Na B diz o seguinte: a largura de pulso alta e a frequência também alta, de nível sensitivo. Não é o que a gente quer também. Lembrando, se a dor é crônica, queremos uma baixa frequência e uma alta largura de pulso para que a gente possa trabalhar no nível motor. Então, se a gente olhar para a nossa alternativa C, é exatamente o que a gente quer. Temos uma largura de pulso alta e uma frequência baixa. E o nível motor. É exatamente isso que a gente está precisando. Ok?
Dessa forma, ajustaremos aí o TENS para atuar na dor crônica sob o mecanismo de analgesia através da liberação de opioides endógenos, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que muitas dúvidas tenham sido tiradas. Fiquem aí com os nossos outros vídeos para que você estude. Nosso canal está à sua disposição. Valeu e até a próxima.